Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. Neste podcast de hoje, recebemos o professor Ibirá Barreto. Seja bem-vindo, Ibirá. Muito obrigado, Danilo. Sejam todos bem-vindos. Bem, pessoal, em nosso podcast de hoje, nós estamos no fim do ano e, naturalmente, a filosofia aborda os ciclos da natureza, e o fim de ano também faz parte desse ciclo, evidentemente. E estamos próximos a uma data muito especial, não só no Ocidente, mas no Oriente, mas especificamente para nós aqui do Ocidente, é uma data muito especial, que é o Natal, agora no dia 25. Então o nosso podcast de hoje vai abordar os aspectos filosóficos e simbólicos do Natal. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse significado, esse simbolismo, haja visto o que nós temos notado no momento histórico em que vivemos, e isso já acontece há alguns séculos, digamos assim, mas recentemente tem tomado uma proporção imensa, que é esse consumismo que nós vemos no Natal e essa ausência de visão simbólica do que está por trás dessa data. Evidentemente que se formos estudar, nós vamos considerar e comprovar que é uma data muito mais atemporal, muito mais simbólica, muito mais tradicional do que imaginamos e de que está relacionada só a esse consumismo, a esse aspecto comum da data. Então eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, de um modo geral, quais são os aspectos gerais que estão por trás do Natal. Bem, no Ocidente, o Natal é famoso como a data de nascimento de Jesus Cristo, esse grande mestre, essa grande flor da humanidade que trouxe uma mensagem de amor muito, muito importante, muito bonita. Porém, a data em si, não é? Essa comemoração, ela é muito mais antiga do que o próprio cristianismo. Porque se você começa a estudar um pouco mais profundamente, você vê que o próprio nascimento de Jesus, ele já teve várias datas estimadas para esse nascimento. Porém, acima desse aspecto histórico, vai existir o aspecto mítico. Certo? E hoje em dia nós temos um certo preconceito com relação ao mítico, porque nós achamos que o mítico seria uma história inventada, que não teria valor, né? Quando nós estudamos mais a fundo, nós vemos que o mítico e o histórico não se excluem. Eles, na verdade, se complementam. É até interessante porque o mito acaba tendo um poder até maior, né? Porque ele vai se remeter às ideias. De acordo com a melhor captação dessas ideias, nós vamos conseguir realmente construir a história. Então, essa data ela era comemorada, por exemplo, entre os celtas, não como o nascimento de Cristo, obviamente, mas como o solstício de inverno, que é, astronomicamente, o dia mais curto do ano. O catolicismo medieval, ele procurou sempre trabalhar essas datas ditas pagãs, não é? No sentido de ou desacreditá-las ou cristianizá-las, não é? E certas datas são tão fortes, são tão importantes dentro do imaginário popular e na prática também, que o único caminho era realmente cristianizá-las, né? Então acabou se colocando o nascimento de Cristo no solstício próximo, né? Próximo ao solstício de inverno. Eu digo inverno porque tudo isso tá montado com formato por hemisfério norte. Nós aqui no hemisfério sul, obviamente, temos o solstício de verão, né? Ou seja, é invertido. Então, hoje em dia, nós temos acesso à informação de uma forma muito, muito fácil, né? Isso ocorre astronomicamente devido à inclinação do eixo da Terra, né? A Terra possui, de acordo com o seu movimento ao redor do Sol, existe esse momento, né, em que ocorre o dia mais longo do ano no hemisfério norte, não é? E no hemisfério sul seria o dia mais curto do ano. E no outro extremo acontece o contrário, né? Quando você tem o dia mais curto do ano em algum dos dois hemisférios, você tem o solstício de inverno. E o dia mais longo do ano, não é? Você tem o solstício de verão. Creio que todos já devem ter notado que a partir de uma determinada época, os dias começam a ficar maiores do que a noite, até chegar nesse dia maior do ano, que é o solstício de verão. E a partir desse ponto, os dias começam a ficar menores, até chegar
o dia mais obscuro do ano, não é? Que é o solstício de inverno. Entre esses dois, existem os equinócios, quando o dia tem a mesma duração que a noite. E todos os povos da antiguidade sempre observaram muito esses ciclos, até porque a própria agricultura assim o exige. Existe uma época certa para se plantar, uma época certa para se colher, e muitos mitos ilustram esse ciclo natural. E um problema para o ser humano é quando ele se afasta desse ciclo. Ele começa a ter uma vida muito artificial e criar, muitas vezes, celebrações artificiais. Ao passo que esses povos da antiguidade possuíam uma sabedoria no sentido de colocar determinadas celebrações em dias-chave do ano, que pudessem ajudar o ser humano a reconhecer qual é o ciclo melhor para se fazer determinadas coisas. Por exemplo, o solstício de inverno é mais propício ao estudo, né? A um certo recolhimento. Eles até diziam que existia a questão da morte da matéria, que é o inverno, né? E quando a matéria se recolhe, o espírito se expande, né? Então existe essa dualidade. Ao passo que, quando a matéria está em expansão, que seria o verão, o espiritual está recolhido. É um pouco daquela ideia do próprio golfinho, né? Uma hora ele está fora da água, em um determinado momento ele mergulha, como se fosse esse mergulho na matéria. Isso gerou uma série de estruturas para que o ser humano possa viver em harmonia com a natureza. Afinal de contas, nós também somos parte da natureza. Exatamente. E nós temos perdido esse sentido, não é, Ibirá, de fazer parte da natureza. O ser humano tem cada vez mais se mecanizado, imaginando que a ciência vai nos trazer respostas para tudo. Não que ela não seja importante, evidentemente, mas falta esse aporte mais espiritual para que a gente compreenda que não só através da razão podemos fazer a relação com as coisas, com a vida, não é? E com a natureza se dá da mesma forma, através de uma intuição humana, não é? E é bem interessante porque enquanto você fazia a sua explanação, eu me lembrava dos egípcios, que para eles havia uma festa em cada lugar do Egito todos os dias. Mas a festa hoje ela acaba tomando um aspecto de uma fanfarra ou de algo de extravagância, de extrapolação, de um largar-se a si mesmo e curtir totalmente. Para eles era algo muito mais profundo. Inclusive, no próprio Pequeno Príncipe tem uma passagem bem interessante onde o príncipe dialoga com a raposa e ela fala que os caçadores fazem ritos antes de caçarem, ou seja, que o ser humano perdeu a capacidade de fazer os seus ritos para que seja um dia especial. Eu gostaria que você falasse um pouco entre essa distinção do que é uma celebração, que é o Natal, que não é uma festa qualquer, mas é uma celebração, e qual o aspecto simbólico e espiritual que isso pode nos trazer e nos ajudar, e como também nos relacionarmos com isso de uma maneira um pouco mais consciente. É muito importante esse aspecto porque, como você mesmo disse, quando você fala em festa, hoje em dia se associa a um adormecimento da consciência, não é? O próprio Natal, a um excesso ligado em geral a coisas instintivas, não é? Até mesmo o começo do ano, né? É só uma data a mais que não representa nada, como se essa passagem de ano fosse limpar ou resolver todos os nossos problemas simplesmente porque virou da meia-noite pro dia seguinte. E não é bem assim, não é? Porque exige um trabalho consciencial. Você pode fazer o seu ano novo, na verdade, agora, não é? Se você souber se renovar, não é? Mas é uma ilusão, né? O pessoal acaba entrando nessa ideia de que só porque virou o dia, vida nova, né? Por isso que as festas, às vezes, acabam não tendo significado nenhum, né? É só um momento em que você adormece sua consciência. Uma celebração, por outro lado, traria justamente o contrário, né? Quando você vivencia uma data de forma filosófica, você está puxando exatamente o quê? Elementos que vão te ajudar a trazer consciência, ajudar a trazer uma verdadeira transformação dentro de você, né? Uma capacidade de ver o próximo ciclo como uma nova oportunidade de vida. Então, os egípcios, eles tinham esse aspecto muito,
muito bem trabalhado, né? Todos os dias era uma festa, porque era celebrar a vida não só material, né? Mas principalmente essa ligação espiritual, essa ligação com o sagrado. Então, muito importante isso. Nós temos essa tendência a nos mecanizar demais. E é justamente essa mecanização que nós podemos observar hoje de uma maneira bem simples no dia a dia. Sobretudo nesse momento especificamente, né? A gente se volta tanto para fora e imagina que é uma data comum, não é como tantas outras datas que a gente tem tornado comum devido à mecanização que nós temos vivido no nosso momento histórico, não é? Enfim, Ibirá. Agora eu gostaria de saber, então, em relação ao aspecto do Natal, esse simbolismo do Natal, nós observamos os elementos que compõem quase todas as casas, não é? Ou seja, o nosso famoso presépio com seus elementos, Cristo, José, Maria, a estrela de 5 pontas, os 3 reis magos, enfim. Tem uma série de elementos que compõem o nosso presépio e todos esses elementos são simbólicos e há uma série de aspectos aí que seria interessante descobrirmos, né? Então, gostaria que você falasse um pouco sobre o simbolismo e fizesse as relações práticas filosóficas em relação a eles. Bem, os símbolos são muitos, não é? Nós poderíamos até nos aprofundar mais, mas dado nosso contexto, né? Vamos falar rapidamente sobre alguns deles, né? Você falou aí do presépio, sempre tem vários elementos interessantes, né? Você tem, por exemplo, os reis magos, não é? Os reis magos que trazem aqueles presentes, não é? Que são o ouro, o incenso e a mirra. Você poderia relacioná-los, por exemplo, com os 3 aspectos do ser humano, que seria o nous, a psique e o soma, ou seja, sua parte mais espiritual, representada pelo ouro, a sua psique, representada pelo incenso, e a mirra, representando o soma, ou seja, o seu corpo físico, não é? Essa ideia dos 3 reis magos também é muito interessante, porque vai aparecer em vários mitos, né? de vários outros mestres. Isso porque esses mestres, em geral, representam também, simbolicamente, o caminho do Sol, né? E não por coincidência, muitos deles nascem precisamente no solstício de inverno, que é essa época mais propícia ao nascimento de algo espiritual, né? Então, em geral, eles são concebidos na primavera e nascem no inverno, no solstício de inverno, né? E existe também sempre ali a Maria e o José, sempre esse elemento também da Sagrada Família, que não deixa de ser uma tríade, né? E a tríade sempre tem essa conexão, sempre representa o sagrado, sempre representa o espiritual. Precisamente também essa questão do José e da Maria, né? Muitas vezes o masculino é associado à razão e o feminino é associado à intuição, né? Ou seja, o José, ele não é capaz de conceber o divino, né? Porque essa razão vulgar, né? Essa razão que sempre trabalha com as comparações. Os antigos hindus chamavam isso de mente kamamanas, não é? Ela não é capaz de falar sobre as coisas transcendentes. Para falar sobre as coisas transcendentes, você precisa de uma outra ferramenta, que seria esse aspecto intuitivo, né? Que ele, por si só, é capaz de conceber o divino, conceber o espiritual. Isso porque o divino, ele vai falar, por exemplo, de unidade, não é? E a nossa mente vulgar, nossa mente concreta, ela sempre vai buscar a análise, a comparação, sempre vai analisar uma coisa de acordo com os seus adjetivos básicos. Se é grande, se é pequeno, se é claro, se é escuro, se é de uma cor ou se é de outra. Nós podemos compreender quando vamos falar de um objeto, por exemplo, físico. Olha, eu vou descrever uma cadeira para você. Ela tem a sua base, tem o assento, tem o encosto, enfim. Ela é de girar, ela é estática, não se move, enfim. Você consegue explicar racionalmente. Agora, um elemento espiritual, por exemplo, como o sentimento de amor por uma pessoa, por um ser, você não consegue explicá-lo mediante palavras simples. Você precisaria de muito mais elementos porque ele está muito ligado a esse aspecto intuitivo do que o aspecto racional. Isso escapa à razão. É muito interessante essa analogia que você fez. Sim, e você vê que essa mente racional,
ela muitas vezes é imprópria para se filosofar. Curioso, né? Porque se você fala de algo divino, uma das atribuições do divino é justamente a ideia de unidade. Ou seja, ele é tudo ao mesmo tempo. Não é? Isso, para nossa mente concreta, fica difícil de se conceber. Como é que algo pode ser claro e escuro ao mesmo tempo? Ou então, grande e pequeno? Isso me faz lembrar de uma passagem do Bhagavad Gita hindu, onde Krishna começa a falar sobre Arjuna, qual é a sua natureza. Então ele começa a falar de várias coisas. Ele é o que dá a vida e ele é a morte também. Ele é o que sustém tudo, é o que destrói as formas, é o que constrói. Ele é o medo, ele é a coragem. Né? Até aquela música do Raul Seixas, o Gita, é baseado nessa passagem, né? E ele se expressa de uma forma que às vezes parece contraditória, mas é porque ele está conectado com esse sentido de unidade. Ou seja, quando Krishna se expressa dessa forma, ele está mostrando que está conectado com o Uno. E se a razão recusa a intuição, ela não vai conseguir entrar no divino. É muito simbólico porque quando Maria concebe Jesus sem a intervenção masculina, não é? Então isso pode gerar uma desconfiança da parte de José. Isso mostra um pouco desse aspecto, dessa dúvida da mente concreta em relação ao aspecto intuitivo. Então é um símbolo bem interessante também. Uma outra é a própria estrela de 5 pontas. Ela sempre está ali, né? Essa estrela, em muitas culturas, representa o próprio ser humano. Essa ideia de que você tem um quinto elemento que conduz, que domina os outros 4 elementos básicos, que seriam os elementos da matéria, né? Em geral, o quaternário representa esse aspecto formal, o aspecto material. E esse quinto elemento, né, que muitas vezes também é representado sob a forma de uma tríade, é a parte espiritual do ser humano. É muito interessante que às vezes é utilizado o pentagrama, ou seja, a estrela de 5 pontas, virada de cabeça para baixo, que representaria exatamente o contrário. O domínio da matéria, a matéria tiranizando o espírito, né? E essa simbologia era utilizada nos templários, inclusive, não é? Sim, também. Não é? E remete, inclusive, a Pitágoras, né? Nós estávamos falando agora há pouco de nous, psique e soma, né? Isso é uma concepção grega. Então, os gregos também tratavam desses assuntos de uma maneira muito, muito evidente, né? Agora, falando de 2 aspectos também bem importantes dentro desse simbolismo, né? Nós temos a árvore e, fundamentalmente, o Papai Noel. Eu gostaria que você falasse um pouco desses aspectos também. Olha, a árvore vem também dos celtas. Os celtas falavam muito da árvore da vida, que na verdade seria, inclusive, uma árvore de cabeça para baixo. Ou seja, eles entendiam que a raiz é essa parte esotérica, ou seja, a parte oculta, a parte interna, em contraposição à parte exotérica ou externa. Na verdade, em harmonia, né? Em uma relação. Só que a raiz, então, seria esse aspecto, o verdadeiro motor dessa árvore, né? E quando eles colocam essa árvore de cabeça para baixo, está simbolizando que ela tem o seu motor no espiritual e se manifesta fisicamente. Agora, ela também tem várias coisas, né? A árvore, esse formato cônico da árvore, né, do pinheiro, também pode representar a ligação da evolução humana, certo? Dessa espiral que vai se sutilizando e vai caminhando para uma unidade, um ponto onde se atinge o uno novamente. Então, você vai encontrar isso em várias culturas, em várias expressões da árvore como sendo uma representação do universo em si. Então, as luzes, os globos, seriam também uma forma de você representar o universo. E é interessante que os celtas têm essa chave simbólica, ou esse simbolismo, melhor dizendo, que é representado pela árvore da vida, não é? E os egípcios tinham a famosa Anki, ou a chave da vida, não é? É muito interessante que esses povos antigos sempre tinham elementos tradicionais que falavam do espírito, né? Falavam dessa ideia de unidade. E nós podemos ver isso de uma maneira bem comum em uma orquestra, por exemplo. Quando você vê o maestro ali que rege toda a orquestra.
podemos fazer uma relação simbólica que o maestro é o espírito e a orquestra é a matéria. Ele vai simbolizar, não vai haver problemas ali, nenhum tipo de briga, porque é uma harmonização. Porque o que nós vemos hoje, de um modo geral, também é esse embate, essa batalha gratuita, sem uma finalidade. Já no Bhagavad Gita nós vemos que é uma batalha, mas é uma batalha interna. Não é? E o que nós vemos hoje, de um modo geral, por não entendermos esse aspecto simbólico, é como se o espiritual fosse bom e o material é ruim. Você vê que mesmo em uma coisa bem prática, bem física, como uma orquestra, você não pode escapar de certas leis universais. Então essa lei da unicidade, ela é fundamental. No caso, o maestro, ele representa essa unidade de esforços. É o ponto focal de onde toda essa vida é gerada, né? Como se fosse o topo do cone, a parte mais alta ali da árvore, né? Onde tudo converge. Então essas leis assim são muito interessantes. É como, por exemplo, a ideia do sol, não é? A gente está falando aí sobre o Natal. Esses grandes mestres, eles representam o caminho do sol. Né? Eles também são o sol. Existia uma cerimônia em Roma que falava dessa ideia do sol invicto. Né? Justamente no solstício de inverno, existia uma cerimônia em que eles celebravam esse momento em que o sol iria vencer as sombras, ou seja, ia passar pelo dia mais obscuro, mas mesmo assim ele viria à tona, né? Porque ele é vencedor sempre. Né? O sol externo, ele sempre vai vencer as trevas. Né? O que nós precisamos é gerar uma relação interna, uma relação com nós mesmos, né? Fazer esse sol espiritual nascer dentro de nós. Esse é o verdadeiro sentido de se realizar uma cerimônia, como aqui esses antigos romanos faziam. Bem, falando aí da sua outra pergunta a respeito do Papai Noel, bem sinteticamente, né, nós conhecemos o Papai Noel como aquele velhinho com roupa vermelha, não é? E ele tem uma origem bem interessante. Existia entre os celtas uma figura chamada Ancião dos Dias. Esse ancião ele se vestia com uma roupa de cor quente, de cor vermelha, e tinha um sentido de trazer um calor humano em meio ao gelo, certo? Ele representava essa ideia de generosidade, ele sempre distribuía presentes, ele tinha esse sentido muito, muito interessante, né? Tem um outro aspecto, que é o aspecto histórico, né? Existiu uma figura chamada São Nicolau, que viveu ali em 274 depois de Cristo. Ele era um jovem muito rico, muito generoso, e conta-se uma história a respeito dele, que ele possuía um vizinho, e esse vizinho tinha 3 filhas. A época de casar as filhas estava chegando, e o pai era muito pobre, ele não tinha como dar um dote para que a filha se casasse. E era muito ruim a filha não ter esse casamento, né? O Nicolau, ele, em segredo, colocou uma bolsa de dinheiro, com moedas de ouro, dentro da casa desse homem. Justamente alguns dias antes dessa abertura, né, para ela se casar. E ele fez isso com a outra também. Só que ele não se mostrou por generosidade, por nobreza. E o pai, quando foi chegando a data do casamento da terceira filha, ele ficou à espreita e conseguiu ver qual que era o rosto do benfeitor e descobriu que era Nicolau, né? Todos esses elementos, não é? Começaram a se juntar. Então o pessoal começou a juntar o Ancião dos Dias com a figura do São Nicolau. E já no século XX, o cartunista de uma famosa empresa de refrigerantes, ele juntou todos esses elementos, desenhou esse velhinho vestindo vermelho, com botas pretas, um cinto preto, a sua grande barba branca, e que levava um saco com presentes, certo? Então essa figura acabou aí ficando tão associada ao Natal que se tornaram indissociáveis, pelo menos no Ocidente. Bem, apesar de haver aí uma questão comercial no Papai Noel, penso que existe um verdadeiro espírito de Natal também, que é essa ideia de generosidade. Existe um conto muito famoso de Charles Dickens, um escritor inglês,
tem várias traduções. Uma delas seria um conto de Natal. É muito bonito, conta essa história do Ebenezer Scrooge, que era um velho amargurado, pão duro e que detestava o Natal. Mas não é que ele detestasse o Natal, é que ele deixou que a amargura fosse preenchendo a vida dele. E ele recebe a visita de 3 espíritos. E cada um deles representa um dos aspectos do Natal, né? Um fala dos natais passados, que era da época em que ele era jovem e ainda gostava do Natal. O outro do presente e o outro do futuro, não é? E o do futuro mostra uma morte completamente sozinho, amargurada, porque ele não entrou nesse ciclo de vida, não é? Ele se fechou. E após receber a visita desses 3 espíritos, ele realmente consegue encontrar um pouco desse sentido do Natal de generosidade, de entrega, não é? Então é muito, muito bonito. Então, apesar de haver, sim, certas questões comerciais, eu creio que podemos sim encontrar um sentido mais profundo aí para o Natal, né? Agora, para encerrar, Ibirá, eu gostaria que você trouxesse uma mensagem, enfim, de reflexão, para que nós não nos esqueçamos não apenas do que é esse simbolismo e de como podemos vivê-lo em alguma medida, porque isso é possível para todos os seres humanos, acredito eu. Então, eu gostaria que você resumisse esses aspectos da importância de refletir sobre esse simbolismo do Natal especificamente, e também de datas importantes, e também de como vivê-lo melhor. Uma maneira importante de se viver essas datas e de aproveitá-las de uma maneira prática, creio que seria uma questão de consciência, ou seja, de primeiro, claro, não é? Procurar estudar, conhecer um pouco mais a origem dessas celebrações, mas sobretudo poder se preparar para elas, né? E poder passar por elas procurando experimentar o seu verdadeiro sentido, procurando conectar algo dentro. Porque se eu falo que o sol tem que nascer, né? O sol vai nascer, o sol físico nasce, mas você precisa buscar o aspecto simbólico, né? O que significa isso? Será que eu vou passar pelo Natal simplesmente continuando o mesmo? Não é? Como nós falávamos agora há pouco, a passagem do ano. Só porque virou o dia vou mudar? Não, exige esforço, né? Essa é a tarefa típica do ser humano. Nós temos que buscar essas virtudes, né? Por exemplo, a ideia de generosidade, todas essas ideias tão importantes, tão profundas, né? Temos que buscá-las de uma forma consciente. Creio que esse é o nosso trabalho em relação a estas celebrações, né? Porque aí sim você vai começar a caminhar no território sagrado, né? No sagrado não de uma forma supersticiosa, mas de uma forma consciente, de uma forma filosófica, de uma forma que você possa realmente tornar-se melhor e poder aproveitar o próximo ciclo em toda a sua plenitude. Ibirá, obrigado pelas palavras. Dessa maneira encerramos então o nosso podcast. Claro, desejo sempre que seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Danilo. E o que nós normalmente falamos tão mecanicamente, eu gostaria de falar com um pouco mais de propriedade, um pouco mais de consciência. Um Feliz Natal a todos os nossos ouvintes e muito obrigado por mais uma oportunidade. E para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do e-mail podcast@nova-acrópole.org.br. E para quem quiser saber mais também sobre a Nova Acrópole, Escola de Filosofia à Maneira Clássica, podem fazê-lo através de nosso site nova-acrópole.org.br. Um Feliz Natal a todos e até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Franz Liszt e chama-se Um Sospiro.